diz que há muitas vozes no mundo, mas somente uma tem sentido, somente uma tem significado, somente uma dá direção, somente uma traz força, traz graça especial. Esta é a voz que eu e você precisamos ouvir. Pai eterno, nós te louvamos por esta noite, por esta oportunidade. E tudo que nós precisamos é ouvirmos a tua voz. Ministra os nossos corações. Que a tua palavra seja revelada, Senhor. E que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, ó Pai. Nós te oramos, pedimos, guia-nos naquilo que é o teu propósito. Que nenhum de nós seja confundido. Pedimos que seja assim em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Então dê brado de júbilo aí. Dê brado de júbilo. Dá glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Conseguimos, né? Fazer a reunião. É assim que é bom, né? Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Tá. Os que trouxeram a Bíblia, abra no Salmo 128. Salmo 128 está a palavra da introdução desta reunião, porque nós precisamos de fato ouvirmos a voz de Deus. Salmo 128. Tá, eu vou ler o verso 1 a seguir, tá? Se você não encontrou, vou dar um tempo aí para você encontrar. É muito importante que você acompanhe a leitura. Tá, Salmo 128, verso 1 a seguir, a palavra do Eterno diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Tá, então erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Essa é uma palavra pastoral. Tá, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que está no texto, é que a palavra está dizendo: bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, mais que feliz, é o homem que teme ao Senhor. Então eu quero aplicar isso para o seu pastorado. Então você nunca será bem-sucedido na sua vocação, no seu chamado ministerial, se você desenvolve o seu chamado, a sua vocação, sem o temor. Temor não é medo. Você não tem que ter medo de Deus. O temor é reverência. É você fazer a obra de Deus com a consciência que você não está fazendo para qualquer um. Então, bem-aventurado, bem-sucedido no seu pastorado, no trabalho que você desenvolve, se você parte do princípio que tem que fazer o que você faz, e o referencial tem que ser o temor a Deus, a reverência. Não pode ser de qualquer jeito. Para Deus não pode ser calça curta, não pode ser meia colher. Para Deus, você tem que dar tudo de si. Tudo de si. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Escute cuidadosamente. 2 caminhos de Deus para mim e para você. O primeiro caminho que nós temos que andar nele, continuar andando nele, é o caminho da salvação. O segundo caminho, o caminho da vocação, do chamado ministerial. Então tem gente que está andando num caminho, foi salvo, e a pessoa nem de longe quer assumir compromissos na obra de Deus, no reino de Deus. A palavra do Eterno está dizendo: bem-sucedido, realizado, feliz, mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Quantos caminhos são? 2. O caminho da salvação, que você nunca pode sair dele, e são 2 caminhos num só, é uma estrada dupla. E o caminho da vocação, do chamado ministerial. Então tem gente que quer ser salvo, quer andar pelo caminho da salvação, mas não quer assumir o compromisso com a obra, com o reino de Deus. Então eu quero crer que você está andando nos 2 caminhos. Você está andando no caminho da vocação ministerial, você é um pastor,
de um bispo. Agora, é preciso ter um cuidado para você andar também no caminho da salvação. Você precisa zelar pela sua salvação. Porque a palavra do Eterno diz que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Está falando de alguém que está andando no caminho da vocação, do chamado, no caminho ministerial, no caminho da obra de Deus, mas que se perdeu em relação à sua própria salvação. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então tem dois tipos de desviados nas igrejas. Tem aquele que está desviado da salvação, tem aquele que está desviado da vocação, do chamado ministerial. Então é comum as pessoas pensarem que o desviado é só aquele que não está salvo. Mas de repente a pessoa está salva, mas está desviada da vocação, do chamado ministerial. É gente que resiste se lançar na obra de Deus, é um desviado. Agora, por outro lado, tem gente que de repente se lançou, mas desviou da salvação. Está desviado da salvação. Vai ganhar o mundo de repente, mas vai perder a sua própria alma. Muitos naquele dia, Jesus disse, não são poucos, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos maravilhas no teu nome. O Senhor ensinou na nossa rua. E ele vai dizer abertamente, aparta de mim, porque eu não conheço vocês. É gente que fez a obra. Que é gente que teve resultado na obra que fez. Porque você não precisa estar salvo para poder ter resultado na obra, de repente. O fato de você ter resultados na obra que você faz não significa aval de Deus em relação à sua espiritualidade. Repito, Jesus disse, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos maravilhas no teu nome. As maravilhas podem acontecer em nome dele, pelo poder da palavra dele. Mas de repente é alguém que está trilhando o caminho da vocação, do chamado ministerial. Mas é alguém que está desviado do caminho da salvação. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Caiu a ficha? Isso aqui é a introdução. Então como é que você vai ser bem sucedido? Porque essa expressão bem-aventurado é bem sucedido. Não será bem sucedido só porque os sinais aconteceram ou porque a obra cresceu. A gente tem usado essa máxima no ministério. O fato de estar dando certo não significa que está certo. De repente não está certo, mas está dando certo. Não se iluda. Não se iluda. O homem que anda nos seus caminhos. Caminhos. Isso te aplica a mim, isso te aplica a você. O caminho da salvação e o caminho da vocação. Dois caminhos. Ele não está dizendo que anda no seu caminho, só no da salvação. Tem alguém aí? Não? Então repare bem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás de tudo. Tudo vai dar certo. Até o que dá errado, amanhã deu errado para dar certo. É assim. Quando você está andando nos caminhos, andando na palavra, andando na vocação, no chamado, andando, preservando os valores fundamentais da sua salvação. Então, tudo te irá bem. Que coisa, né? Até aquilo que der errado, você fica em paz, porque você tem certeza que você está andando nos caminhos e amanhã todas as coisas estarão cooperando para aquele que anda nos caminhos. Você acredita nisso que eu estou falando? Até o que dá errado é para dar certo. E de repente quem está fora do caminho da salvação e está só no da vocação. Ou que está só no caminho da salvação e não está no da vocação. Até o que dá certo é para dar errado amanhã. Outro dia tinha um de vocês que falou comigo. Uma pessoa da igreja falou, não, depois que eu me afastei da igreja, eu estou prosperando. eu estou arrebentando. Quando eu estava aí ralando, gemendo, eu estava arrebentado. Foi só eu parar de dizimar, recuei, eu estou arrebentando. Aí eu disse, está arrebentando hoje, para ficar arrebentado amanhã. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É palavra de Deus. Então, repetindo, quando você anda nos caminhos, o da salvação e o da vocação, até o que dá errado, vai dar certo. Você acredita nisso? Mas quando a pessoa está fora de um dos dois caminhos, até o que dá certo, vai dar errado. Não se iluda. Não se iluda. Então, escuta só. Essa palavra
Tem 15 dias. Eu tento ir para outro, e o Espírito Santo só me traz no Salmo 128. Falo, é aqui que está, o realinhamento. Então, é como a história do garoto, que acordou, está na mesa do café da manhã, sonolento. Vovô, tem como a gente acordar depois que a gente já acordou? É porque de repente a gente já está acordado. Mas a gente precisa acordar para algumas coisas que a gente está negligenciando, que a gente está atropelando, que a gente está ignorando. Então, quer ser bem-aventurado? Porque a bem-aventurança maior, a gente só vai contemplar de fato e de verdade no final da jornada. É que você vai ver que valeu a pena. É que você vai ver o que é ser feliz mais que feliz. Agora escuta só, outra coisa. Que o Espírito de Deus me disse. O homem que anda nos seus caminhos. Esses dois caminhos que estão unificados, para mim e para você, eles nos levarão a um destino. Eu vou dizer de novo, esses dois caminhos, o caminho da salvação e da vocação, um acoplado ao outro, nos levarão a um destino. Sabe qual é o destino? O destino não necessariamente um lugar, embora nós saibamos que o céu nos aguarda. Mas o destino desses dois caminhos, para mim e para você, não é um lugar, é uma pessoa. Eu vou dizer de novo, o destino que esses dois caminhos, o caminho da salvação e da vocação, leva a pessoa que teme ao Senhor e que se esforça para andar neles, não é um destino geográfico, não é um lugar, é uma pessoa. Enquanto estamos fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo uma obra em nós. Enquanto estamos permanecendo na salvação e na vocação, nós estamos sendo lapidados, sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então esse é o alvo, esse é o propósito. O alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo não é um lugar geográfico. Trilhando esses dois caminhos, eu vou chegar num lugar. Não, você vai chegar numa pessoa. Você vai ficar cada vez mais parecido com uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. O destino dos caminhos é uma pessoa. Diga isso para quem está ao seu lado. O destino dos caminhos é uma pessoa. Agora, qual é o problema? De repente, a gente está trilhando os dois caminhos. E a gente não está chegando no destino, que é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então esse é o alvo, esse é o propósito. Lembra que a palavra do Eterno diz, eu preguei isso uma outra vez, sem a santificação ninguém verá Deus. A maioria interpreta assim, eu tenho que ser santo para ver Deus, eu quero ver Deus. Não, se você se santifica no caminho, as pessoas vão ver Deus em você. Então, sem a santificação, ninguém vai ver Deus em você. Ninguém vai ver Jesus em você. Se você não se lançar, corpo, alma e espírito, nesses dois caminhos. O caminho da salvação, o caminho da vocação ministerial. Eles não vão te levar a um lugar geográfico, eles vão te levar a uma pessoa. A se tornar parecido com uma pessoa. Porque se você não se tornar parecido com essa pessoa que é Jesus Cristo, ninguém na sua geração vai ver Deus em você. Está compreendendo? Eu me lembro. O garotinho na igreja com a mãe. Aí de repente está o louvor. E tudo acontecendo. Primeira vez na igreja, o menino. Aí quando eu entrei, a mãe veio contar depois. Diz que o menininho fica assim. Alá Jesus, alá Jesus. Eu chorei. Ninguém verá a Deus. Se você não tiver o esforço medonho, necessário, resistir até o sangue, para permanecer nos dois caminhos. Eu fico doente quando um de vocês, ou obreiro, seja quem for, ou levita, chega para mim e fala assim, eu vou recuar da obra, eu vou dar um tempo. Sabe o que eu aprendi? Salvação é para a vida toda e vocação é para a vida toda. Não é só até a semana que vem, o mês que vem, 1 ano, 2 anos. É a vida toda. Vida toda.
não tem bandeira branca. Está compreendendo? Eu vou recuar, porque eu tenho as crianças, eu tenho 2 crianças, eu falo assim, Jacó teve 12 e não recuou. Durma com um barulho desse. Está me ouvindo? Me lembro, a gente aqui, 2 crianças pequenas, uma mamando, outra. A gente atravessava a cidade e vai aqui e vai ali. E numa alegria, com a consciência da bem-aventurança. Que a gente está trilhando os 2 caminhos. O caminho da salvação e o caminho da vocação ministerial. Você já viu o casal de namorado? Está ali namorando. Aí um dia, numa bela manhã de sol, um chega para o outro e fala assim, eu estava pensando, a gente vai dar um tempo. Você sabe o que significa dar um tempo? Acabou. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Se o namorado está ali e tal, e vem com essa conversa de dar um tempo, ou a namorada fala, nós vamos dar um tempo. Dar um tempo significa acabou, já era. Ele não tem coragem de falar que acabou. Assim é a pessoa que está nos 2 caminhos fazendo a obra e tal, e de repente a pessoa já está desviada do caminho da salvação, de repente, aí está ali no caminho da vocação, na tora. Aí a pessoa, para não dizer assim, eu vou cair na gandaia, eu vou dar um tempo da obra, eu vou dar um tempo da obra, eu vou dar um tempo de ministério, eu vou dar um tempo do chamado. Diga a quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ou eu estou errado? É palavra de Deus. Agora, continuando o insulto, o assunto. Que coisa, meu Deus do céu. A gente vai sair daqui meia-noite hoje. Se sair, né? Se sair. Aí a palavra do Eterno continua dizendo, o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Erga a cabeça e olha aqui para mim. Caiu a ficha? As 3 árvores principais mencionadas na Escritura Sagrada e que tem paralelos, que tem a ver comigo e com você. A figueira. A figueira simboliza a lei. Quando Jesus amaldiçoa a figueira ali, não é uma árvore, ele está dando uma lição. Ele está dizendo que a lei só produz folhas. Aquela aparência de piedade, aquela aparência de homem de Deus, aquela aparência de vida transformada, mas é só aparência, só produz folhas. Quem quiser ser salvo pela lei, vai amargar a maldição, o sofrimento eterno. Por quê? Porque a lei é impossível salvar um pecador sequer. Então, Jesus amaldiçoou a figueira, não encontrou nela frutos. Isso tem nada a ver com o fruto, que ele estava com fome, ele ficou irado porque estava com fome. Não, ele está dando uma lição. Ele está mostrando que pela lei, ninguém consegue produzir frutos que Deus quer que sejam produzidos. Estão compreendendo? Então, a lei, ela só foi até ali. Só foi até nas folhas, não produziu fruto. Agora o que a palavra de Deus diz, aqui nesse texto, a outra árvore. A sua esposa, no interior da sua casa. Isso é sua igreja. Essa mulher aqui é a igreja. Você casou com a igreja. Seu chamado, sua vocação ministerial é o casamento com a igreja. Eu estou casado com a igreja. Compreendeu? A tua esposa, a igreja. A outra árvore, a videira. A videira é a plantação de uva, que faz o vinho, que aponta para o sangue de Jesus. Então, a igreja só é igreja se tiver a videira. Se tiver o sangue de Jesus. Se é pregado ali, o sangue que lava e que purifica de todo o pecado. A igreja vai produzir um bando de gente que vai se esforçar para agradar a Deus, mas não vai conseguir. Por quê? Porque só é possível se a pessoa passar pelo sangue, passar pela videira. Está me ouvindo? Então, figueira, a lei, não consegue. Agora aqui, no interior da casa, a sua esposa, que é a igreja, é como uma videira frutífera. Os pecadores sendo salvos. Uma pessoa me disse assim, tem que trazer um cantor, medalhão aí para poder a missão arrebentar. Eu falei, aí vem aquele tanto de crente para poder participar do evento. Aí nós vamos ter que treinar nosso pessoal para fazer profetada. Eis que o seu lugar não é lá. Deus está me mostrando isso. Não está mostrando nada. Só pescaria de crente. Eu falei, se eu tivesse que trazer um cantor,
eu ia trazer um cantor para juntar uma multidão de incrédulos. Vocês estão compreendendo? Eu traria aí, ó, vai estar ali de graça a banda Calypso. Aí lá no meio eu falo assim, erga a sua cabeça, olha aqui para mim, ó. Aqui tem videira, aqui tem o sangue de Jesus. Vocês estão compreendendo? Eu ia trazer alguém que ajunta os perdidos. Não alguém mercenário que cobra cachês exorbitantes para poder juntar crente e a pescaria no aquário acontecer. O maior orgulho que eu tenho dos trabalhos de vocês é quando eu vejo postagens de gente sendo discipulada, de arcas sendo realizadas nas casas e de gente descendo as águas do batismo. O meu coração parte em 1000 pedaços. Eu falo, esse pastor, na igreja dele, na esposa dele, tem videira. Lá tem vinho, tem sangue de Jesus lá e o povo está sendo salvo. Eu não sei se você sabe, mas tem igrejas, ministérios por aí, que entra semana após semana, nenhuma vez se fala no sacrifício de Jesus, se fala no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E qual é o resultado que vai ter? Resultado natural. Mas o que nós precisamos é de resultado espiritual. É de homens e mulheres sendo salvos. É de pecadores sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É isso. Eu nunca ensinei os pastores a correrem atrás de crente. A chave é essa aqui, ó. Quem corre atrás de crente é o diabo, para tirar ele do caminho. Tira ele do caminho da salvação, tira ele do caminho do propósito que Deus tem para ele. Quem está cheio do Espírito Santo corre atrás do perdido. Atrás do perdido. Quando você vê um pastor, uma igreja aí que se especializou em pescar crente, em fazer propostas, em seduzir. Quando estava lá endemoniado, bêbado, cheio da cachaça, da droga, ninguém foi atrás. Mas depois que está lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. Aí todo mundo quer, né? Depois que tirou o carrapicho da ovelha, todo mundo quer. Só que isso nunca foi evangelho, nem aqui e nem na China. Isso nunca foi obra do Espírito Santo. Isso é obra do Satanás, para tirar as pessoas do lugar onde Deus as plantou. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Então, a sua esposa, a sua igreja, tem que ter videira nela lá. Tem que ter sangue de Jesus. E o vinho aponta para o sangue, mas aponta para a alegria também, a alegria da salvação. Lembra que o salmista orou? Ele falou, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, que alegria quando a pessoa é salva. Que alegria a gente vê homens e mulheres sendo salvos. Testemunhos. Nós tivemos no velório, lá do pai da bispa Thaís, e tanta gente. Aí de repente chega uma pessoa, uma senhorinha, oh, pastor Daniel, e abraça e se emociona. Os olhos cheios de lágrimas. Eu conheci Jesus com você, com a sua pregação. Amém, gente? Então isso é, a esposa tem videira, tem sangue de Jesus. Sangue que lava e que purifica do pecado. Pregue a cruz, pregue o sangue de Jesus. Pregue a purificação pelo sangue. E aí você vai ver os resultados acontecerem. Você pode ver amém por isso? Estão correndo aqui, porque nós temos muita coisa, tá? Aí diz aqui, a outra árvore, a oliveira. Erga sua cabeça, olhe para mim. Então está falando da mãe, da mulher, que é a esposa do vocacionado, que é a igreja. Está compreendendo? Está difícil. Aí, os filhos, aqueles que foram gerados do seu casamento com o casamento da igreja, com a igreja. Então os filhos na fé, aqueles que foram sendo gerados pela pregação, pelo evangelho, pelo sangue de Jesus. Aí os filhos estarão aonde? Ao redor do quê? Da mesa. Ao redor da mesa. Meu Deus do céu. Se você não entender isso aqui, você tem que passar por uma reciclagem. Primeiro, a videira, o sangue, a salvação. Depois, a mesa. Mesa, não necessariamente um móvel, uma mobília de 4 pernas. Mesa, relacionamentos. Então a igreja precisa acreditar que nos relacionamentos interpessoais que acontecem ali, com os lavados, remidos no sangue do Cordeiro, vai ter oliveira. O que é oliveira? O azeite. Vai ter unção.
Vai ter o poder do Espírito Santo, vai ter gente batizada no Espírito Santo. É isso que a palavra do Eterno diz na carta do apóstolo São Paulo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Compartilhar, na mesa, no compartilhar. Eu acredito muito nisso. Meu Deus do céu, vez por outra eu estou com 2, 3 assim conversando e tal. Eu percebo a oliveira. Eu percebo o azeite fluindo ali. Por quê? Porque os seus filhos serão cheios do Espírito Santo ao redor da... Fala para mim. Ao redor da mesa. Da mesa. A sua igreja, pastor, tem que ter o sangue de Jesus, a videira, e a sua igreja, para ter a oliveira, você tem que acreditar que é na mesa que vai ter oliveira. Não tem oliveira fora da mesa. Quando tem um discipulado lá, é mesa. A pessoa corre o risco de ser batizada no Espírito Santo. Quando tem um compartilhado dos dons da graça de Deus, é isso que a palavra do Eterno diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é no compartilhar. Deu para entender essa parte? Quando os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam ali desorientados, eles estão compartilhando, estão tendo uma mesa de 2. Uma mesa de 2, estão caminhando ali. Aí na hora que eles estão tendo a mesa, a presença de Jesus ali se manifesta. Então, eu acredito que o avivamento que nós precisamos, que a missão mundial serve precisa, primeiro, passa pela videira, o sangue de Jesus. Depois, passa pela mesa, pelos relacionamentos, pelo compartilhar. A sua igreja não pode ser do tipo que a pessoa está frequentando e ela é um ilustre desconhecido ali. Seu pessoal tem que ser treinado para a mesa, porque o avivamento só vai vir se tiver mesa, relacionamento. Está compreendendo? Então, a oliveira aponta para o Espírito Santo, aponta para a unção, aponta para o avivamento que nós precisamos. Não é o avivamento que nós queremos, é o avivamento que nós precisamos. Avivamento que tem mesa, para que a unção flua, para que a graça flua, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. É no compartilhar dos dons, é no compartilhar da graça de Deus que acontece o renovo da espiritualidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se 2 pessoas se encontram no caminho e cada uma tem R$10 e elas trocam os R$10 e continuam a caminhada, cada uma saiu do mesmo tamanho que era, R$10. Agora, se 2 pessoas se encontram e um tem um dom e outro tem outro dom, um tem uma unção, o outro tem outra, e essas pessoas compartilham o dom, compartilham a unção, compartilham a graça, cada um vai sair dali maior do que chegou, porque teve mesa, teve compartilhar. Você pode dizer amém por isso? Então, para a gente passar a régua, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E veja o quê? Os filhos dos teus filhos. Sabe por que a maioria das igrejas tem filhos, mas não tem filhos dos filhos? Porque faltou mesa. Faltou avivamento, faltou renovação da espiritualidade, faltou compartilhar da graça de Deus, relacionamentos. E a pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela quer fazer é salvar os não salvos. Ela quer compartilhar essa graça com as pessoas. É verdade ou não é? A pessoa, quando ela tem oliveira na vida dela, ela não suporta. Está dentro do ônibus, está no trabalho, está na feira, pintou um clima, a tempo ou fora de tempo, essa pessoa, ela vai querer compartilhar dessa graça, dessa tão grande salvação. E aí, são os seus filhos gerando filhos. E aí você vai ver os filhos dos seus filhos espirituais. A maioria dos pastores só tem filhos. Aquele filho, a filha que foi gerado ali, na casa, gerado pelo sangue, é estéril. É estéril. E a palavra de Deus diz, não haverá estéril no meio do meu povo. Isso se aplica muito mais
a filhos espirituais. Então não pode ter estéreis na sua igreja. Os seus filhos na fé, aqueles que foram alcançados. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia a maravilha que é ter neto. Estou falando neto mesmo aqui, biológico, né? Agora, que maravilha ter netos espirituais. Que maravilha, os meus filhos na fé que foram gerados, geraram filhos, geraram netos para mim. E esses netos estão gerando bisnetos. Eu tenho um bocado de bisneto aí. Trineto, tataraneto. Um bocado, isso é uma alegria. Entendeu? Quando um chega e fala, não, eu fui salvo com o fulano fez a arca lá em casa e tal. Quando eu vou ver quem é fulano, é um neto meu. O pastor gerou e agora esse filho do pastor foi gerado pelo pastor, está gerando lá na frente, está gerando neto. Exatamente, aqui, ó. O missionário Arthur ontem aqui, ele compartilhou, ele falou, quem fez a arca lá em casa foi o Lee Johnny. E eu e a minha esposa, nós tomamos uma decisão. Aí, na hora, nós vibramos. A gente estava tendo uma mesa com eles ali, compartilhando da graça. E aí ele soltou essa. Aí o Espírito vibrou em mim aqui. Por quê? Os filhos gerando netos. E agora esses netos, o Arthur, mas estão gerando bisnetos. Não tem alegria maior. Está aqui, ó. Porque termina assim. Verá os filhos dos seus filhos. Verá os filhos dos seus filhos. Agora, em outra parte, a palavra diz, verá os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Você vai ver o neto, o bisneto, aqueles que foram gerados das suas entranhas estão gerando lá também. Agora, isso só acontece se no interior da casa, a igreja. Se essa mulher que é a igreja, se ela for uma videira, estiver jorrando sangue para alcançar os não alcançados. Trabalho evangelístico. O pastor não pode se contentar somente no trabalho. Eu falo isso com vocês frequentemente. Microfone é 20% da sua vocação, do seu ministério. 80% está fora do microfone. É lá fora. É o trabalho evangelístico. O Senhor Jesus, ele foi crucificado fora da porta. Está lembrado disso? Foi crucificado fora da porta. O sacrifício dele foi fora da porta de Jerusalém. E o sacrifício da igreja é fora da porta. Aqui dentro todo mundo é de Deus. Aqui dentro todo mundo. Mas se eu te ouvir, você olha assim, você fala assim, igual aquele menino do videozinho, né? Todo mundo é de Deus aqui dentro. Agora, o sacrifício da igreja não é dentro das 4 paredes. O sacrifício da igreja é lá fora. Evangelizando. Implantando os projetos, os mecanismos que Deus nos confiou. É buscando e salvando os perdidos. Agora, como é que conserva o salvo? Mesa, relacionamento, cria laços. Aí tem azeite, tem óleo, tem unção. Está lembrado? O óleo desce sobre a cabeça, a barba, e vai pegando o corpo todo. Pode dizer amém por isso, não? Entendeu? Perguntas fáceis. Como é que está a sua igreja? Como é que está a sua esposa? Está gerando filhos? Ou a sua igreja é estéril? Sua igreja não evangeliza, não ganha alma. O seu povo está tudo só se restringe às 4 paredes. Eu só acredito em igreja de fato e de verdade, quando ela vai para fora. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Igreja que bota o bloco na rua. Igreja que, aquilo que Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito numa igreja que vai nas portas do inferno. E não uma igreja que as portas do inferno vêm para a porta da igreja. Se a igreja não for para as portas do inferno, arrancar as almas da garganta do Satanás, o inferno vai vir para a porta da igreja. E depois ele entra. E aí começa a confusão na sua igreja, começa a demandada de gente. A igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Então, o que está faltando na sua? Mas o meu povo é diferente. Porque está faltando oliveira. É salvo, teve a videira, mas está faltando oliveira, está faltando mesa, está faltando unção, está faltando o poder do Espírito Santo, está faltando a glória de Deus. Eu falei com uma pessoa, eu falei assim, se fosse possível trazer o apóstolo Paulo, Pedro, João, para os dias atuais, para conhecer a igreja dos dias atuais, eles iriam ficar decepcionados com a igreja que eles iriam encontrar. Virou casa de show, virou palco,
onde as técnicas são técnicas humanas. Então eu acredito na igreja que acredita no poder do Espírito Santo, que acredita na unção, que acredita na oliveira. Tem que plantar oliveira lá. Os seus filhos serão como oliveiras. É gente de unção. Eles serão como gente cheia de unção. Que glória quando você vê um gerado das suas entranhas, batizado no Espírito Santo, cheio de unção, o brilho no olho, aquela alegria na alma, aquele desejo de sair e evangelizar e ganhar almas lá fora. A sua igreja está faltando o quê, pastor? Está faltando videira? Está faltando oliveira? Está faltando óleo, unção? Esta é a chave. Se trouxesse Paulo, Pedro, Tiago e João, eles iam falar, vem cá, vamos fazer reunião, vamos buscar o renovo, vamos buscar aqui o batismo no Espírito Santo. Agora vamos para a rua, vamos proclamar as verdades sagradas. Então, eu estou acreditando que nós estamos terminando o ano da resiliência e vamos fechar o ano com chave de ouro. Agora olha aqui para mim, eu disse para um de vocês, falei, olha, você chama o pastor anterior da igreja que você assumiu para ir lá fazer uma visita. Marca um dia lá, um domingo, para ele pregar lá. O pastor que te entregou a igreja, você vai marcar um dia para ele voltar lá e pregar, para ele ver o que você fez da igreja. Vocês estão compreendendo o que você fez? De repente, está cheio de oliveira lá. O pastor chega e fala, moço, ó, na minha época só tinha videira. Está cheio de gente aqui, cheio do Espírito Santo. Rapaz. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não tem nada melhor do que convidar aquilo que você sucedeu ele para ir lá e pregar no domingo. Ele e a esposa dele. Não chama só ele, não. Fala, eu queria que o casal viesse aqui e tal. Para ministrar para nós. Para ele para ele fazer uma reciclagem, de repente, falar onde foi que eu errei. Que esse cara chegou depois e está cheio de oliveira, aqui, cheio de gente, cheio de unção. E eu... Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, assim, isso é muito importante. O que eu estou falando aqui, isso é mais sério do que você imagina. Então, a gente tem que deixar filhos onde a gente passa, e esses filhos gerando filhos. Filhos dos seus filhos, seus netos. Você já tem neto espiritual? Que maravilha, né? Isso é glorioso. Eu não sei se só eu que celebro isso, os filhos dos meus filhos espirituais. Gente que foi salvo por um filho na fé meu. Ou por um neto meu na fé, foi alcançado, eu falo, meu Deus do céu, isso nunca para, isso aí vira um ciclo, eu vou embora amanhã é força de expressão, vai demorar, tá? Eu vou embora amanhã e está reverberando, as oliveiras estão reverberando aí, ó, gerando filhos, né? Quem é você? Não, eu sou neto de um cara que passou por aqui, ó. Eu sou tetraneto do o bispo Daniel, você já ouviu falar dele? É meu tetravô na fé, porque o meu pai foi gerado lá da linhagem, o DNA. O DNA. Então, filho dos filhos é gente que tem o DNA da visão, o DNA do ministério. Você não pode gerar pessoas sem DNA, sem identidade ministerial. Amém? Mais alguma pergunta? Que nós vamos passar para a parte da reunião. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar. Entenderam? A voz de Deus é o diferencial. Foi bom? Você ouviu hoje aqui? Agregou? Agora você imagina quem vai na sua igreja para te ouvir. Se você não tem aquilo que agrega, aquilo que soma. A pessoa estava faminta e volta com a barriga lá nas costas. Então você tem que ter palavra para compartilhar. Você tem que ser oliveira ali também. Unção. Amém? Então vamos lá. Passando para a segunda parte. São 8 partes, tá? Agora a segunda. A segunda parte, campanha, ano novo, vida nova. Então repare bem, nós tínhamos o material da campanha, tá? Então, não foi feito grande, por quê? Porque a pessoa vai por dentro da Bíblia, aí tem aquele negócio de... Então aqui ficou do tamanho da Bíblia, ó. A pessoa não lê a Bíblia? Então vai dar para ler, vai dar para ler. Agora, o que é esse formulário aqui? Isso aqui é um fator. A campanha mais forte do nosso ministério é a campanha Ano Novo, Vida Nova. Essa é a campanha das campanhas. Por quê? Porque existe um fator Melquisedeque em toda a sociedade. Eu não tenho tempo para falar sobre o fator Melquisedeque, mas existe uma fertilidade do povo no que diz respeito a almejar um novo tempo,
uma nova vida nesse novo tempo que está chegando. Isso é de um modo geral, entendeu? Pode ser católico, espírita, pode ser o ateu, o à toa, virada de ano, está fértil, com a expectativa de que o ano que chega pode ser melhor do que o que terminou. Então, isso é fértil demais para você abordar pessoas. Agora, isso aqui não é panfleto de evangelismo. Isso aqui é material para quem vai fazer a campanha. Então, qual quantidade você vai pegar? Você vai pegar 3 vezes o tanto de gente que você tem na sua igreja. Eu tenho 50 pessoas, você pega 150. Por quê? Você vai dar 2 para cada pessoa, para ela trazer alguém. Ovelha gerando, os seus filhos gerando, seus netos. Compreendeu? Então, não é você que gera netos, você gera filhos. Agora, os seus filhos, aqueles que estão debaixo ali, que estão na mesa, que são oliveiras, eles vão gerar filhos deles, que serão seus netos. Essas pessoas vão alcançar o vizinho, o colega de trabalho, o da faculdade, o da escola, e etc, etc. Então, 3 vezes o tanto de gente que você tem. Então, 2 vezes o tanto vai para o povo. Agora, uma vez, um terço do que você pega, você e a sua esposa, ou um obreiro, ou alguém ali que é oliveira, tem que ser oliveira, tá? Não pode ser jacarandá. Não pode ser figueira, não. Aí você vai pegar essa pessoa, sua esposa, ou seja quem for, você previamente faz uma lista daqueles que estão dispersos, daqueles que já estiveram no caminho e retrocederam, daqueles que, de alguma forma, já fizeram parte da comunidade da fé. Estão compreendendo? Você vai atrás desse pessoal. Você vai visitar na casa. Você fala, Deus me moveu. Como é que Deus te moveu? Me usando para você fazer isso aí. É Deus te movendo. Tá? Você fala, Deus me moveu para mim vir aqui na sua casa. Eu vim aqui fazer uma oração. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida um novo tempo. Qual é o tema do próximo ano? As 12 unções para um ano extraordinário. Então eu vim aqui profetizar que o 2026 será um ano extraordinário na sua vida, na sua casa, na sua família. Qualquer pessoa que está com aquela expectativa de um ano melhor, que escuta uma coisa dessa, ela abre o coração e o Espírito de Deus vai e convence essa pessoa. Porque é o Espírito Santo que convence. A gente só é o instrumento. Então você tem que ser ousado. A Bíblia Sagrada diz que os tímidos vão ficar de fora. Tímido não entra, você tem que ser ousado. Então, por isso, antes de fazer isso, antes de entregar para o povo da sua igreja e tal, você tem que pegar as oliveiras que você tem lá, seus filhos na fé que estão da unção, e ter mesa com eles e compartilhar dessa fertilidade, dessa possibilidade de alcançar os não alcançados, dessa possibilidade de trazer os dispersos de volta para a presença de Deus. Vocês não têm ideia, não têm noção a quantidade de dispersos que retornam. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Isso aqui eu falo por experiência própria. Tem muitos que eram dos nossos e se deixaram levar para outros ministérios. E agora eles sentem saudade. Eu me lembrei do salmista que estava lá na Babilônia, nos rios da Babilônia, lembrando de Sião. Tem muitos que saíram e ficam lembrando de Sião, lembrando da missão mundial céus. Alguns eu encontro aí e eles, não, eu estou lá, mas a igreja foi na missão que eu fui salvo, é na missão que... Aí eu percebo que a pessoa está querendo voltar, mas o orgulho não deixa. Você já encontrou alguém assim? Que o orgulho não deixa ela retornar? Porque pensa que a gente vai jogar pedra, a gente vai censurar. Não, a gente vai fazer igual o pai do pródigo fez. Correu, abraçou, beijou, botou uma roupa nova, sandália, anel no dedo. Amém, gente? Deu para entender essa parte? Isso aqui não é para você sair botando de casa em casa no seu bairro. A gente não fez material para isso. Isso aqui é para quem vai fazer a campanha. Então você vai confrontar a pessoa. Você vai fazer a campanha, eu vou te dar o formulário. E aqui atrás eu coloquei a oração. Lembra da oração do ano passado? Eu coloquei a oração das 12 unções para um ano extraordinário. Aí você fala para a pessoa, olha, se você for, eu vou te dar o formulário lá na igreja. E aqui tem a oração das 12 unções para você ter um ano extraordinário na família, na saúde, na área financeira. Seja profeta de Deus sobre o povo. A palavra do Eterno diz, abra a tua boca, que eu te encherei. Abra a boca e deixa Deus encher. Deixa Deus avalizar. Amém? Seja profeta. Entenderam essa parte? Então, sabe por que eu falo isso? Depois, lá em julho, agosto, eu vou pregar na sua igreja, eu chego lá, eu tenho lá atrás do púlpito aquele pacotão de formulário da campanha no Novo Vida Nova. Eu falo, meu Deus do céu, o pastor pegou esse tanto aqui, e está tudo aqui. Compreenderam? Então, primeiro que custa dinheiro. Segundo,
que cada papel desse é uma alma. É uma alma. Então você não pode gastar uma bala de canhão para matar uma barata, tá? Você tem que valorizar. A pessoa tem que dar valor. Você fala, olha, então já deixa o papel aqui que eu vou. Se você tem certeza que a pessoa é de palavra mesmo, você já deixa. Senão você fala assim, não, eu trouxe para te mostrar. Você vai pegar comigo lá na igreja. Eu vou te dar na sua mão. Valoriza. Aqui tem eu quero a oração das 12 unções para o ano. Então você vai pegar comigo lá na igreja. Amém, gente? Pergunta. Outra parte alusiva a isso. Você vai ver a oração aqui. Aqui está na sequência. A primeira unção, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Por quê? Porque nós estaremos unânimes em todas as igrejas com a mesma unção específica. Não pode um dia um estar ungindo a cabeça e o outro está ungindo a palma da mão. Vocês estão compreendendo? O outro está ungindo a retaguarda. Não. Aqui, passo a passo. Dia primeiro, eu não coloquei aqui dia primeiro, mas aqui está, a oração menciona a primeira unção, a segunda unção, até a 12ª unção. Amém? Tá, outra coisa. Se você convidar alguém para pregar na sua igreja, pelo amor de Deus, você tem que ter temor quando convida as pessoas. Lembra que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Você não pode dar o microfone da sua igreja para qualquer pessoa. Eu não estou desqualificando A, B ou C. Mas um ponto importante, é o homem de Deus, a Oliveira, pregador, ele tem que saber o tema do dia. Você tem que passar para ele, falar, o tema do dia é esse, o assunto é esse. Porque já aconteceu de convidar alguém para pregar uma campanha dessa, e o camarada está falando o que não tem nada a ver com o tema. Não tem nada a ver com o mesmo espírito, a mesma fé, a unanimidade do ministério. O cara vai lá e prega que não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus do céu, como é que o pastor coloca o sujeito? É meu amigo, que é da Assembleia, porque é do... Não tem problema, é um homem, é Oliveira, não tem problema. Mas ele tem que andar no assunto, do que está proposto. Compreenderam essa parte? Então, é temor. Eu tenho o maior temor de ficar botando gente. Aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Vou voltar no insulto lá. Sobre, tem que trazer um medalhão, um cantor, para encher a igreja. Eu perguntei assim, quais são os maiores ministérios no Brasil? Vou pegar um deles, a Universal. Você já viu a Universal ficar levando cantor lá, viver de show, de evento? É uma igreja enorme. A Mundial, você já viu a Mundial ficar levando cantor lá para fazer show? É a baladinha, é a visão que Deus deu a eles. Vou te falar que uma que é heresia aí, né? A Igreja do Véu é grande, tem para todo lado. Você chega num povoadozinho lá, lá tem o Bradesco e tem a Igreja do Véu, a congregação cristã. Agora eu te pergunto, quando foi que você viu a congregação passando carro de som, alardeando, tocando trombeta? Você já viu? Chamada na televisão, olha a congregação cristã, o véu, não sei o quê, não sei. Como é que esse povo cresce? Eu não estou entrando no mérito de se está certo ou errado. Eu estou dizendo que eles têm um trabalho de fermento que leveda a massa. Vocês estão compreendendo? Fermento, não sou contra o carro de som, o alarde, a TV, isso e aquilo. Tá? Mas a gente precisa voltar às origens. Às origens. As origens da igreja, as origens do evangelho. Aí nós vamos ver os filhos dos filhos e etc e tal. Então essa campanha é poderosíssima. Convidou alguém, você tem que ter temor. Eu fico com o coração na mão. Eu boto a pessoa. Tem uns que eu até dou uma mensagem para o cara. Eu falo, olha, você vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto. Para poder não errar. Não, aí se você convida o colega pastor, etc e tal, tem pastor nosso aqui que não tem necessidade de você dar a oferta para ele. Ele foi para ter mesa, para compartilhar, para ser Oliveira ali, a roda da mesa. Mas é claro, tem pastor nosso aí que está mais no estreito, a igreja pequena, e ele gastou combustível para ir lá, de repente, para me pregar na sua igreja. Tem uns pastores itinerantes aí que estão sem igreja, que estão disponíveis, né, para abençoar o seu povo. Abençoa. Por quê? Quer plantando, que colhe. Seja um semeador. Tá? Entendeu essa parte? Então, temor. Não dê o seu microfone para qualquer pessoa. Qualquer, entre aspas, tá? Pessoa que não está alinhada com a visão, com a linguagem, com o tema. Muito cuidado. Amém? Então vamos lá. Aí, a questão dos votos. Os votos. Então nós temos uma linguagem. Por quê? Porque o voto, só para resumir aqui, voltando lá, refrescar sua memória. O voto é um recurso extraordinário que Deus deixou na palavra e que faz a fé da pessoa ser deflagrada. De repente, a fé da pessoa está aquém daquilo que ela almeja, do plano que ela escreveu. Mas quando ela manifesta a fé num voto, num sacrifício,
em prol da obra de Deus, a fé dela se eleva até o nível da graça que ela precisa, para ter a conquista, para ter um ano extraordinário. Então, para ter um ano extraordinário, é um ano fora do ordinário, fora do comum, também o sacrifício da pessoa tem que ser extraordinário. Compreenderam? Se o sacrifício é o ordinário, é o comum que a pessoa já está fazendo ali, domingo, segunda campanha tal, ela já faz aquele sacrifício. Isso não é um sacrifício extraordinário. Lembra que nós ministramos isso? Eucana, a Ana era estéril, a revelação. Ana era estéril, e todo ano, Eucana, porque o Eucana amava a Ana. Ele tinha um filho com a Penina, mas o xodó dele era a Ana, e a Ana estéril. Então ele tinha aquele peso, e todo ano ele subia a Jerusalém e fazia o sacrifício anual. O que é um sacrifício anual? É o sacrifício que não é o sacrifício rotineiro. É o sacrifício extraordinário. Deu para entender? Então, se você quer um ano, isso vale para você também, pastor. Tá? Isso não vale só para o povo, não. Você fala, poxa, eu cansei do ordinário, eu quero ir para o próximo nível. Então, só vai para o extraordinário quem manifesta uma fé extraordinária. Ora, Abraão, vai ver, o pai da fé. Abraão no ordinário. Aí Deus chamou ele para viver o extraordinário. Só que Deus falou, agora pega o seu filho, seu único filho, e oferece a mim. Faz o extraordinário. Quando Deus chamou Gideão, a fé dele estava lá embaixo. Aí o que Deus falou? O anjo falou o quê? Pega o boi do seu pai. Pega aquele touro que está lá, o marrote lá, e sacrifica ele. Tudo mudou na vida do Gideão a partir do sacrifício extraordinário. Enquanto estava no ordinário, a vida era ordinária. Mas na hora que ele foi para o extraordinário, tudo mudou. Vocês acreditam nisso? Aquilo que eu falo frequentemente. Quando Jonas estava no ventre do peixe, lá naquela agonia, o desespero, lê o texto. Ele falou assim, se o senhor me tirar dessa, eu vou pagar meus votos. Eu vou pagar os votos. Ele fez voto. Então o voto é naquela hora que a pessoa fala, não tem mais ninguém a não ser Deus. Ela vai para um tudo ou nada. Ela sai daquela fé ordinária e vai para a dimensão do extraordinário. Ela bota para lascar mesmo. Porque desse jeito, ou vai, ou vai. Entendeu? Poxa, se eu abrisse aqui para testemunhos de vocês sabem do que eu estou falando. Quando você manifesta uma fé e que de repente lá, é aquilo que a gente fala. Deus diz assim, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Apresenta ao Altíssimo os teus votos. Não basta só invocar aquela massa, você tem que apresentar o voto, o sacrifício. O Salmo 20, ministrei isso ontem aqui rapidinho. Está lá, entendeu? Quando você está na aflição, na angústia, Deus se lembra das suas ofertas. Deus se lembra dos seus sacrifícios. O seu sacrifício extraordinário se tornará um memorial na presença de Deus. No dia que até mesmo o seu clamor estiver xoxo, o seu sacrifício vai clamar mais alto do que o seu clamor. Tem alguém aí, não? Aqui, a gente bem lembrado aqui, nós falamos isso. É porque eu estou desidratado. Doei sangue hoje. É que eu ia falar do sangue aqui, eu falei, deixa eu começar logo aqui no Hemoba. Então vamos lá, o pastor Jamiro, lembra dele? Aquele que foi curado do câncer e etc e tal? Que testemunhou na igreja e tal, aquela coisa toda. Ele foi obreiro no início desse ministério. Ele veio de Minas, porque a gente veio fazendo a obra um dia, tocou a campainha de casa, eu olhei, tá aquele cara com um violão nas costas e uma mochila. Falei, oxe, veio fazer o quê aqui? Violão nas costas e nem tocava, nunca tocou. Ele chegou lá só para me emocionar com o violão. Aí foi um pé de boi, os antigos aí sabem disso. Pau para toda a obra, era meia-noite, era isso aqui. E dirigia o ônibus, e trocava pneu do ônibus e não sei o quê. Não foi assim? Aquele cara mesmo assim, ó. Pé de boi, Oliveira, na mesa. Aí saiu, casou com a filha, a irmã da pastora lá do outro ministério, aí foi para esse ministério, sumiu, foi para São Paulo, rodou. Porque esse povo é assim, deixa nós e depois roda. E depois, entendeu? Fica com vergonha de voltar. Aí sente saudade de Sião. Aí, ele cometido de câncer. A notícia chegou para nós, a gente não encontrava ele tinha um tempo. Falei, o Miro com câncer? E tal. E aí eu falei, Aurélia, nós temos que ir lá orar por ele, morando em Luiz Eduardo. Aí íamos para Brasília, ele está aí? Não, está para Goiânia, fazendo cirurgia, não sei o quê, e nunca dava certo da gente orar por ele. Aí um dia, está aí em Luiz Eduardo, a gente estava indo, eu falei, agora a gente pega ele lá. Quando chegamos lá, vocês viram o vídeo? Ele no leito, pele e osso, a sombra da morte estava sobre ele. Quando nós entramos ali, que eu bati o olho, assim, meu coração, era aquele cara forte, assim, tamanho do pastor Márcio, assim, de repente estava pele e osso lá na cama, assim, e eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Agora, oramos ali, saímos de lá com a certeza inabalável
que a unção da cura fluiu. O tempo passou, aí Jamiro curado. Ele tirou o baço, tirou metade do intestino, tirou metade do fígado, metade não sei do que, nas cirurgias que tinha feito, e estava no leito, pele e osso. Impossível pela medicina, aquele cara está vivo. Aí, curado. Glória a Deus. Aí o que nós lembramos? Aí lá na igreja do Lenha, a gente está pregando lá, está um cara barbudo lá atrás, assim, naquela alegria e tal. Aí a Aurélia olhou e falou, quem é aquele homem lá? Quando terminou, é o Jamiro. Curado, já refeito. Aí nós nos lembramos, quando estava no início do ministério, que eu vi o pastor lá em Minas, que ia vender a tenda, um circo, e eu negociei com o pastor. E eu não vou contar os detalhes da negociação, mas foi de sair sangue mesmo. Eu falei, pastor, você vai fazer isso com Jesus, um preço desse aí? E o pastor tremia, e não, você não faz isso comigo. Aí eu falei assim, resumindo, eu vou te dar 2 Fiat nesse circo. Só que eu não falei que era Fiat 147, né? Que eu tinha um Fiat, um era verde e o outro era amarelo. E o Miro tinha outro. Aí eu falei, eu vou dar o meu e vou dar o do Miro, sem ele saber. Eu falei, se ele for, eu pensei comigo, se ele for Oliveira, ele vai falar amém. Agora se ele for, né? Aí eu falei, agora o senhor bota o circo numa carreta, leva lá para a Bahia, e a mesma carreta que levar os Fiat, que levar o circo, traz os Fiat, porque os Fiat não aguentavam rodar daqui lá. Fumava mais do que um caipora. Eu fiquei pensando, como é que vai trazer esses Fiat? Eu falei, bota em cima de trás. Aí eu dei o Fiat dele. Quando cheguei aqui, eu falei assim, eu dei o meu e o seu em troca da tenda. Sabe o que ele falou? Amém. Graças a Deus. Aí chegou e tal. Aí de repente ele está lá enfermo, nós chegamos para orar com ele. Aí Deus se lembrou da oferta dele. Porque tem hora que a pessoa não tem nem força, ele não tinha nem força para clamar. Só que a oferta dele, o Fiat 147, no quarto lá clamou. A oferta, Deus se lembrou do Fiat 140 e curou ele. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Então assim, nada fica desapercebido aos olhos de Deus. Então quando a pessoa quer ir para um tempo extraordinário, o seu sacrifício tem que ser extraordinário. Leia a Bíblia. Salomão, quando tinha que assumir o governo, ele tremeu. Aí ele apresentou, vai ler lá o sacrifício que Salomão apresentou, o holocausto. Aí naquela mesma noite que ele apresentou o sacrifício extraordinário, Deus apareceu a ele e falou assim, pede o que você quiser, Salomão, pede o que você quiser. Durma com um barulho desse. Amém, gente? Então, voto. Quais são as propostas de voto? Primeiro, você tem fé e tem condições para fazer o voto do ano. Ninguém, deixa claro, ninguém é obrigado. Não é o seu dinheiro que Deus quer, é o seu coração. Por trás de um sacrifício extraordinário, tem um coração que está confiando em Deus. Deu para entender isso, a questão do sacrifício? Porque aos olhos humanos, a pessoa está levando o sacrifício, mas aos olhos de Deus, é o sacrifício que está trazendo a pessoa para o propósito, para viver o extraordinário. Então, R$2.026. Todo ano a gente faz o voto, não é? Todo ano a gente faz o voto do ano. Eucana apresentava o voto do ano. Até que um dia Deus foi lá e abriu. Todo mundo só fala que foi a Ana que chorou, e clamou. Amém. Só que Deus me revelou que era o voto do ano, o voto anual, o sacrifício anual, o sacrifício extraordinário. Não. Aí o que nós vamos? O que nós vamos passar? O azeite. Vou passar o azeite para quem fizer o voto. Você que vai trazer seu voto, eu vou te dar o frasquinho de azeite da unção para você fazer a unção durante o ano. Na hora que você tiver qualquer sonho, qualquer problema, você vai usar esse azeite. É profético. São unções para viver o ano extraordinário. Então, nós temos o menorá aquele ano, para quem fez agora a profecia com o óleo, com o azeite. Amém? Então, o voto do ano. Aí você não tem fé para fazer o do ano e nem tem condições para fazer o do ano. Você pode fazer o voto na casa dos 1.000. Eu vou fazer de R$1.000. Amém? Tem gente que... Porque sacrifício é aquilo que dói. Aquilo que não mexe com você, não mexe com Deus. O sacrifício que não mexe com você, não mexe com Deus. Então, se você quer o extraordinário de Deus, a sua fé tem que ser extraordinária. Não é o dinheiro. Se a pessoa não ajudar, Deus levanta outra pessoa para ajudar. Você sabe do que eu estou falando, tá? Então a obra de Deus nunca parou na terra por causa de dinheiro, está falando em dinheiro, nunca parou. Sempre Deus levanta os mantenedores. Amém? Agora, você desce a casa. Você não pode com 1.000 e também você não pode ficar 1 hora falando de voto. Tem que ser ali 15 minutinhos, entendeu? Claro, objetivo. O voto de R$1 por cada dia do novo ano. Amém? Dá quanto?
360, acho que é 65 esse ano, né? R$ 365. Será que é muito? R$ 1 para cada dia do novo ano? Para a pessoa ajudar a expansão do reino de Deus, o custeio da obra de Deus, implantação de outras igrejas. Amém, gente? Então, você não pode, faz R$ 1 para cada dia. Não dá nem um salgado por dia, você comprar um salgadinho por dia. Faz o sacrifício. Deus vai te honrar. Se 365 for extraordinário para você, pode ter certeza que Deus vai liberar unção para você viver o ano extraordinário. Amém? E a gente vai estar também, os pastores, todo mundo compartilhando lá revelações no grupo, tá? É só aquilo que acrescenta em relação à tônica. Você não vai pregar isso agora. Vai pregar lá na campanha, tá? Outra coisa. Não pode com 365? Você pode baixar, você pode com R$ 100. Amém? Agora, o que eu vou postar no grupo? No grupo. Eu vou postar a arte com os números de 1 a 150. Aí você imprime, corta aqui, 1, põe dentro do envelope. Corta o 2, põe dentro do envelope. Aí você vai pôr 150 envelopes no seu altar. Isso antes. Primeiro você fala do 2026, o de 1000, o de 366. Aí depois você fala, olha, você, de repente você está aí, eu não tenho condições. Deus vai te mostrar o valor que você vai fazer do seu voto. Você vai pegar aqui o envelope, e quando você olhar dentro ali, está o número do salmo, e aí você vai fazer o voto correspondente. Se você pegar o número 1, é R$ 1. Se pegar 10, é R$ 10. Se pegar o 30, é R$ 30. Aí psicológico, que pode bloquear a fé da pessoa, você nunca fala assim, se pegar o 150, é R$ 150. Porque cria um bloqueio na fé da pessoa. Vocês estão compreendendo? Então você fala, olha, se você pegar um, é R$ 1. Se pegar o 10, é R$ 10. O 12, é R$ 12. Amém? Agora se você fala assim, se pegar o 150, é 100. A pessoa fala, meu Deus, se eu pegar o 100, aí a fé já fechou, já bloqueou a fé da pessoa. Então, quando você pegar, o número que tiver lá, é Deus te revelando o valor que você vai apresentar para viver o extraordinário. Então, mesmo você que já vai fazer o de 2026, o de 1000, o de 366, se você fala, eu vou pegar também, além daquilo, eu vou fazer esse do Salmo. Agora, esses envelopes, eles continuam no altar, mesmo depois da campanha. Sobrou envelope, você continua falando, gente, aqui ainda tem aqui o voto do ano. Você que quer fazer o voto para um ano extraordinário, ainda dá tempo. Amém? Pergunta? Aqui tem um envelope do ano, tá? E tem envelope de dízimo e oferta. A mesma coisa, os envelopes, você não vai pegar uma caixa dessa. Até porque tem envelope que vai, volta, e você pode reutilizar se ele tiver. Na pior das hipóteses, você passa o ferro quente nele lá, sem a linha aí, ele fala, moça, isso aqui dá para usar de novo, não está escrito. Aí você guarda esse envelope do ano, não deixa lá visível para o povo já ficar vendo, senão tirou o encanto. Tá certo? Você tem que trazer só na época da campanha, o envelope da campanha. Amém? Mais alguma pergunta? E aquela mesma coisa, a pessoa fez o Pix na conta do ministério, você tem que dizer, manda o comprovante para mim, para prestação de conta. Por quê? Porque cai na conta do ministério, vai saber de que igreja é aquela pessoa. Você tem que pedir, adestra o seu povo a te mandar o comprovante. Amém? Mais alguma questão nisso aí? A maioria também, a maquininha, pouca gente que está usando, né? O povo nem cartão está fazendo, é Pix com celular, né? Então é muito importante você ter lá, de repente, impresso o QR Code, a pessoa com o celular ela pode fazer. Amém? Mas quem tem a maquininha, divulga a maquininha também. Fala, que tem a máquina de cartão, etc, etc. Mais alguma colocação aí nesse sentido? Hein? Agora, repare bem. Vou para outra parte, então. Se a pessoa quiser parcelar o voto de 2026, parcelar no cartão, pode? Pode. Entendeu? Tem a taxa ali, mas é melhor a taxa roer o valor, porque a taxa é nossa, no caso. Entendeu? Mas aí vai roer o valor, mas a pessoa fez o voto com Deus. Ou então, a pessoa e Deus, ela pode trazer uma parte tal dia, ela e Deus, ela se programa até fechar o valor. Amém? Mas se passar o cartão é melhor, porque não fica pendência no mundo espiritual. Tá? Por falar em pendência no mundo espiritual, da agora até o final do ano, você tem que abordar isso. Nós teremos a campanha no Novo Vida Nova, o ano extraordinário, e você precisa regularizar a sua vida com Deus. Então, de repente, você fez um voto lá no início do ano ou no meio do ano e tal, e você não cumpriu o seu voto. Você está com pendência. Como é que você quer que Deus te abençoe? Amém, gente? Então, regularizar a vida com Deus é muito importante. Fez o voto? A Bíblia diz, aquele que faz voto e não cumpre, é o quê? É tolo, é otário. Por quê? Porque a pessoa vai sair perdendo. É uma oportunidade de mudar de vida. Fez o voto, não cumpriu, não mudou. Mudou para pior.
Então vamos lá. O que mais? Nesse ponto aí da campanha, a gente vai falando no grupo, então. Tá certo? Vamos reforçando aí no grupo, trazendo os alertas. Oi? Ah, tá. A questão do culto. O seu culto não pode ser canseiro, porque são 12 dias seguidos. 12 dias seguidos, o povo não está acostumado. Nós tivemos um tempo no ministério que era 365 dias de culto. Era bom, não era? Agora, só que o seu povo não está adestrado para 12 dias seguidos. E se você é canseira, fica enchendo linguiça, tem que ser objetivo o seu culto. Cantou 3 hinos ali, amém, gente, e tal, já vem para a parte dos dízimos, das ofertas, pronto, aí já vem para a palavra, e aí no final que você vai bater os votos, tá certo? Então primeiro vem dízimo e oferta, depois vem a palavra, normalmente. Aí você vai bater os votos lá no final, tá? Tem que avisar. Convidou alguém para pregar, você fala assim, você tem até tal hora para você me entregar. Se você não entregar, eu estou subindo aqui. Vou pegar o microfone na sua mão. Agora, se o pregador for eu, não faça isso, tá? Não faça isso. Tá? Senão você vai me constranger. Não, tem que verificar a maquininha, né? Eu não sei quantas parcelas que vai. É a pessoa que vai decidir, se ela quiser fazer. Se a maquininha está aceitando lá, tem cartão que não aceita muita parcela. Depende do cartão, né? Então o cartão é que decide quantas parcelas, o cartão da pessoa. Tem cartão aí que vai até 18 parcelas. O meu é só 2. Vamos lá. Amém, gente? Vocês estão sabendo tudo, ninguém... a questão dos hinos, presta atenção. O seu grupo de louvor tem que evoluir, tá certo? Não pode ficar naqueles hinos que... Eu que canto esses hinos porque eu não evoluí, tá? Mas assim, não pode ser os hinos que o Noé cantou quando entrou na arca. Você tem que evoluir. Você não viu, não foi bacana aqui? Se eu não te ouvir, eu morro. Não é? Evolui, canta música mais atual, os hinos mais atuais. E que leva as pessoas a abrirem o coração. Dentro você fica lá, sapituca e tal, entendeu? Dando sapituca lá, o povo... Esse hino está servindo para quê? Está servindo para conectar a pessoa com Deus, para levar a pessoa a abrir o coração, ou é só para ficar suado? Tem que ter o hino de júbilo que tem sentido, né? Se não tem sentido, não adianta. Amém, gente? Então, os hinos alusivos, hinos de conquista, de realização, extraordinário e tal, o pessoal vai postar aí, o pessoal que está mais alinhado com os hinos. Amém? Então tem que ser tudo, a trilha sonora manda muito, tá? Manda muito. E na hora do voto, fecha os seus olhos, Deus vai te mostrar o seu valor, se é 2.000 e tanto, se é isso. E Deus mostra. Correto? Então vamos passar para a outra parte. A festa dos tabernáculos, né, que será no dia 6 agora. Tem igreja que está batendo, que no sábado, dia 6. E se o pastor não cria motivação no seu povo para participar de um evento ministerial, o seu povo fica desconectado, desalinhado em relação ao ministério. Fica uma igreja autônoma lá no bairro. Entendeu? E quando fica nessa autonomia, corre o risco de perverter o DNA da visão ministerial. Amém? Mais alguém quer falar? O Bispo Santo está calado aqui. Depois do luto ele ficou calado. Então vamos lá. Amém. A questão da festa dos tabernáculos, os 32 anos do ministério, nós vamos estar, né, todos empenhados, como da outra vez, que nós tivemos os 31 anos. E nós estamos contando com todos vocês, com todos os pastores. Nós temos aqui a programação, praticamente mais ou menos igual foi, né? Nós vamos ter o louvor, o pessoal da catedral, já está sabendo, né? O pessoal lá da catedral. Junto com o pastor John, já conversamos. E o pessoal da dança, nós vamos ter a dança espontânea. Ao mesmo tempo, vão dançar conforme cada louvor cantado. E... segundo momento, nós vamos ter a entrada da arca e nós temos que ver os pastores, né, que vão estar carregando a arca, ou se não, os obreiros. Eu vi lá na igreja do pastor Genivaldo, ficou muito lindo, né, eles carregando ali. Cadê o pastor Genivaldo? Está aqui, né? Eles vestiram assim, a rigor, ficou muito bonito ali, levando a arca. Eles poderiam, né? Tá. Conversa lá com eles, para entrar lá do dia. E vai ter o toque do chofar, na entrada da arca. Nós vamos ter a entrada das bandeiras e nós vamos ver os pastores que vão entrar com as bandeiras. O casal, né? A bandeira de Israel, do Brasil, da Bahia, Barreiras e da Missão. E depois, em sequência, nós vamos estar entrando com todos os pastores
representando as suas igrejas, com o cesto com frutas. Nós vamos ter o local lá que vai colocar as frutas representando a colheita, né? Que realmente foi um ano de resiliência, para muitos um ano muito difícil, mas nós temos tido muitas colheitas também, muitas bênçãos. E essa entrada, a sugestão é que nós venhamos estar vestidos a caráter, né? Na festa é simples, gente. Você põe um pano, assim, um lenço, um detalhe já faz toda a diferença. A pastora Daiane, ela estava com um vestido longo e colocou um lenço, né? Um mantinho assim, ficou bonito, fez toda a diferença. Então, não precisa de muita coisa. Então, isso é algo assim, a gente está trabalhando na festa e chama, né? Para chamar mesmo, né? Essa alegria de ter o Senhor, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Então, quantos lá no mundo lá fora, eles propõem, né? Vamos vestir isso e as pessoas vão. Então, vamos estar bonitos, com alegria no coração, vamos fazer da nossa festa a melhor festa e com este propósito, né? De glorificar o Senhor pelos 32 anos e nós temos mais de 1000 razões para isso. Então, a entrada com todos os pastores, então lá na hora a gente vai se organizar. Vai ter a hora do dízimo e da oferta, depois vai ter a dança, é uma dança só, né? A gente vai tomar muito tempo. Qual é a igreja? A do Riachão das Neves. Bispo Hélio está aí? Não, não vieram, não. Ah, veio, está ali. O pessoal do Riachão vão celebrar a dança para o Senhor. E depois vai ter a palavra vai ser surpresa. Amém? E alguma pergunta em relação a isso? Todos entenderam? Então você vai levar a sua cesta, aquela cestinha, né? Como é que fala? De palha, né? Sei lá. Você leva o tanto necessário de frutas para colocar lá na mesa, representando. Foi tão lindo lá, né? Lá na igreja da Vila Rica. Foi tanta fruta que nós fomos até abençoados. E depois nós repartimos também, porque foi tantas frutas. Glória a Deus por isso. Quem fez já a festa dos tabernáculos na sua igreja? Olha lá no Buriti, na Baraúna, Parque Lacerda, Vila Rica. Então é para acontecer lá no seu bairro também, né? Em nome de Jesus. Não pode, no mesmo dia. O pastor Alexandre colocou, vai ter festa de tabernáculo aqui, dia 6. Eu falei, dia 6 é lá, né? Não pode. Mas colocou para avisar o povo que a festa vai continuar 3 dias, né? 5, 6 lá e 7 aqui. Amém, gente? Então, vamos comemorar com muita alegria, com muita satisfação nosso Senhor pelos 32 anos do ministério, a nossa festa dos tabernáculos. E outra coisa é sobre o nosso retiro, né? O retiro espiritual, que vai ser cruz e mesa lá na Peniel. A gente não ia fazer lá, foi todo um processo aí que nós enfrentamos em relação ao vizinho, mas a gente pensou em outro local. Vamos fazer lá. Nós vamos fazer lá mesmo, Deus vai nos dar graça, nós vamos nos organizar, nós já estamos colocando, como é que fala lá? Regras, né? As placas, né, de sinalizações e as regras, como nós devemos proceder, porque nós estamos enfrentando vizinhos. Tivemos lá uma reunião, o apóstolo não foi o Bispo Santos, e foi praticamente todas as vizinhanças ali para reclamar da gente. Eles estão tentando nos tirar, mas aí houve lá uma conversa, então eles colocaram o que eles queriam. Como que nós devemos proceder, gente? Chegou a esse ponto. E eles reclamaram que tinha pessoas fazendo necessidade lá na chácara deles. E isso nunca chegou até nós, mas também a gente não tem como, né, saber, porque nós levamos os nossos lá e de repente vai também visitante. E a pessoa não tem, e às vezes do nosso também pode fazer, vai lá no matinho, faz a necessidade e deixa por lá, né? Solta o produto, como o apóstolo está falando aqui, e aí é triste, né? Então nós colocamos lá, uma das regras é não ir para o vizinho para fazer isso. E nós vamos construir, né, se Deus vai dar graça, para nós construir mais 4 banheiros, tem que ter mais 4 banheiros ali, tem 5 banheiros que um dentro da casa. Então nós temos que fazer esses banheiros, e até hoje ninguém fez inscrição, pelo que eu sei, porque as inscrições surgiu já 9 meses atrás para facilitar. Eu penso que o nosso pessoal é imediatista, de última hora, né? Mas as coisas vão acontecer. A gente colocou aquele valor por conta disso, porque nós vamos precisar fazer esses banheiros e fazer também a cantina, a cozinha. Nós precisamos fazer, porque a intenção é fazer a comida lá. E eu creio que vai acontecer na normalidade, na bênção do Senhor, tudo vai dar certo para a glória do Senhor. Né? Então, nós colocamos lá 4 meses, né? Não foi, o pastor, o parcelamento.
Vem cá, pastor Leandro. Nós colocamos 4 meses, depois 120, depois 2 meses, parcelando, né? 3, 2 e uma parcela. E ele queria questionar algumas coisas, né? Perguntar, e nós vamos ter esse momento agora para tirar algumas dúvidas do retiro. Não, porque nós tá vendendo, está vendendo, está passando. Tem que ser agora, está em cima da hora, porque, nós estamos em novembro, falta 2 meses, nós precisamos saber, né? Shalom. Então, como foi falado aqui, essa ideia de dividir em 4 vezes de 120, para poder começar a pagar esse mês agora, né? Então, é importante a gente já passar para o povo, para que o pessoal já comece a efetuar os pagamentos. E aí tem os mecanismos que a gente pode usar para ajudar o pessoal a pagar as inscrições. Por exemplo, fazer uma rifa. Então, a gente pode ter, cada pastor tem uma motivação, uma ideia, para fazer uma rifa, para poder ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade. Poderíamos também pensar em algumas ideias, e é bom os colegas ajudarem também com essas ideias, do seguinte: de repente, se a pessoa conseguir pagar a sua inscrição antes de acabar os 4 meses, tem um desconto para poder facilitar o pagamento. No caso de algumas famílias que têm o casal com 2 filhos ou 3 filhos, se conseguir pagar antes, né, de terminar os 4 meses, a gente poderia ter uma ideia de um desconto para poder facilitar quando a família é maior. Então, eu penso que essas ideias ajudam a gente conseguir fechar com mais tranquilidade e facilidade para o nosso povo, principalmente aqueles que têm dificuldades. Então, essa ideia da rifa eu acho interessante, cada pastor criar assim, essa motivação, essa ideia da rifa. De repente, até a própria igreja colocar alguma coisa para sortear, para ajudar, né, aqueles que têm essa dificuldade de pagar as inscrições. Quando é uma pessoa só ou 2 pessoas, mais tranquilo. Mas quando é uma família maior, de repente tem uma certa dificuldade, né? Igual teve um casal que nos procurou, até de outra igreja, interessado em participar, mas aí eu falei o valor e eles acharam assim, dispendioso para o casal mais 2 crianças. Ele falou, poxa, teria alguma maneira de melhorar esse valor? Então a gente precisa ter algumas dessas ideias. Tanto é que nós temos a equipe, né, da organização, que nós colocamos lá. Se tiver essa dificuldade, vão nos procurar para a gente facilitar. Mas não pode falar para a igreja, né? Em relação a isso. Teria que ser no particular, exatamente. Particular. A pessoa mostrou essa dificuldade, então vai chegar nessa equipe de organização. Tanto é que somos nós, né? Temos aquele grupo do retiro, e nós vamos ver e facilitar para a pessoa. Aí a gente passar tudo, né? Assim, tudo prontinho, como é que pode fazer essa negociação, é bom, porque fica padrão para todos nós, né? Tá, deixa eu dar opinião em relação à rifa. Está tendo rifa demais no ministério. Todo dia eu recebo lá uma rifa, um negócio, a pessoa que é o parente, não sei o quê. Tal. E, fazendo isso, você vai criar um incentivo para as pessoas, quando tiverem qualquer questão pessoal, lá, familiar, já vai soltar uma rifa no grupo da igreja e etc. e tal. Então, assim, isso vira uma coisa que sai do alinhamento. Rifa. O que é que o pessoal da catedral fez no ano passado? Eles pegaram, compraram as caixas de paçoca e saía vendendo, distribuía entre os jovens, saía vendendo paçoca, e arrecadaram um absurdo lá, que deu para custear muitos jovens que não tinham condições, né? Então, assim, o que tem que pensar? Pensar em buscar o recurso lá fora, e não dentro da igreja, porque você solta uma rifa, solta outra, e as rifas estão correndo nos grupos, entendeu? E o povo já está com dificuldade de pagar um retiro, ainda vai pagar a rifa de um de outro. Então, compra lá uma caixa de paçoca, uma caixa de não sei o que lá, de Trident, entendeu? Na casa de refúgio, quando tinha casa de refúgio, a gente botava o pessoal na sinaleira lá, fechava o sinal, o Trident, todo mundo que está dirigindo quer mastigar um chiclete para tirar o bafo de onça, não sei o quê, entendeu? Então, assim, facilita muito quando você vai lá para fora para poder buscar. Porque a Bíblia mostra que o povo hebreu saiu do Egito com ouro, prata. De quem era esse ouro e essa prata? Dos egípcios. Nós temos que saquear os egípcios, entendeu? Buscar lá fora. Amém? Outra coisa nós estamos em contato com o bispo Rogério, porque tem uma pessoa lá, um jovem, que abençoou a igreja dele lá, disse que foi muito bom. Ele toca, canta e também tem uma ministração boa. Aí ele está vendo lá se a gente vai conseguir trazer ele no dia do retiro. Amém? Então tá aí, passar a régua, fechar a conta. Tá? Eu falei meia-noite, mas antecipou.
na época do retiro, se estiver chovendo, aí Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Entendeu? Não, mas quando com chuva é mais fácil do que com areia. Quando está areia seca, o carro patina. Quando está com chuva, aquele pila e compacta. Entendeu? E aí o que é? Cada um com a sua barraca e tal, e tem o toldo lá, né? Não tem problema nenhum. Hã? Não foi não, mas vai ficar escutando dentro da barraca. Então vamos orar. Deus proverá o cordeiro aí. Tá. Som. Alguma pergunta? É bom a gente pôr no grupo, Aqui, gente, e tem outra coisa também, vai ter o encontro de casais em Caldas Novas. Será em junho, é uma oportunidade para os pastores participarem também. Então são pessoas especialistas em relacionamentos que estarão ministrando lá, tá? O pastor Rodrigo e a pastora Jane estão aí com as inscrições, tá? É ministerial isso aí, tá bom? Outra coisa, nós teremos mudanças pastorais agora na virada do ano. Então, o pastor aí que já está com a barba de molho, conversa comigo. Alguns já conversaram. Entendeu? Conversa comigo para você não ficar, eu não quero largar minha igreja. Vamos colocar em pé, por favor. Agora é hora de jogar duro, né? Pessoal, é uma chave aí. Quem viu uma chave do carro aí do Bispo John, ficou em uma poltrona e... Dá uma olhadinha aí, por favor. Achou? Estenda as mãos para cá. Vamos consagrar o material, apresentar a Deus, porque esta é a campanha das campanhas. Já vai levar o envelope, né? Estenda as mãos para cá. Tem os envelopes e o material da campanha. Pai querido, nós nos rendemos diante da Tua graça, Senhor. Nós entendemos que o Senhor é um Deus grande e um Deus poderoso. E um Deus grande e poderoso faz coisas grandes na vida de um povo que tem fé. Está vindo aí a campanha no Novo Vida Nova, meu Pai. Essa é a expectativa que nós estamos vivenciando, que de fato e de verdade, este novo ano, ele trará consigo possibilidades de novas mudanças, de crescimento dentro dessa visão ministerial, e um crescimento espiritual, o crescimento financeiro e o crescimento numérico, Senhor. Pai, nós estamos aqui, juntamente com os teus filhos, os pastores, os bispos, que fazem parte desta visão ministerial, e queremos consagrar agora o material desta campanha. Cada pastor, meu Deus, quando passar nas suas igrejas, que uma unção seja liberada, que o teu poder venha destravar, porque a unção é a capacitação dos céus para quebrar as algemas do inferno. Liberta, meu Pai, destrava a tua casa, destrava o teu povo, destrava os obreiros, os missionários, os músicos, destrava a visão ministerial nesse novo ano, e que de fato e de verdade seja o ano das 12 unções, onde as portas serão abertas. Nós abençoamos os envelopes. Quem pegar este envelope e fizer um propósito do ano de 2026, que o Senhor venha dar um ano repleto de vitória, de prosperidade. Quem fizer com R$1.000, que o Senhor venha abençoar. Aqueles que fizerem, meu Pai, com pelo menos R$1 para cada dia do ano, R$365, que o Senhor também venha destravar, Senhor. Oramos pelo fator de motivação que está aqui, abençoamos e apresentamos ao Senhor. Pai, leva-nos para casa, nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Oramos e apresentamos a vida de todo o teu povo em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Outra coisa, gente, é a confraternização, a confraternização. Você vai pegar aqui, Peraí. só para você ter uma ideia da quantidade. Esse pacote aqui tem 7